Pois bem, cá estamos. Vamos dar continuidade para encerrar esse assunto a respeito do imperador Constantino e dos concílios ecumênicos. Veja bem, historicamente falando, podemos averiguar que não existe uma profecia dos profetas em relação à existência de um livro no qual iria conter todas as revelações da parte de Deus. Também vemos, deste mesmo modo, nos evangelhos de Jesus, que Jesus não faz nenhuma menção, ou que Jesus não relata nada sobre um suposto livro no qual estaria contido toda a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, dando sequência, também afirma o mesmo. Ou melhor, o apóstolo Paulo, nesse mesmo sentido, também não afirma nada. Pois o apóstolo Paulo não faz menção, nem de leve, nem de perto, nem de longe, que nos traz alguma indicação de que haveria no futuro a possibilidade de todos os livros dos profetas, inclusive dos evangelhos de Jesus ou dos seus próprios livros, que estariam contidos em um único exemplar, e que esse exemplar representaria toda a verdade de Deus. Ora, porém, não é bem isso que vemos, pois o imperador Constantino ele teve a brilhante ideia de formar esse único livro, no qual toda a verdade de Deus estaria contida nele. E para realizar essa façanha, vemos Constantino se aliando aos 318 bispos das igrejas, que representavam seus credos, suas teologias, várias doutrinas, várias linhas divergentes do conhecimento referente a Deus. Pois bem, nesse concílio ecumênico, o que podemos ver é os dois inimigos de Deus se juntando para dar um golpe de mestre. Pois o sistema religioso daquele tempo, representado por esses 318 bispos, e mais o imperador Constantino, que representa Roma, esses dois inimigos de Deus fizeram essa aliança. Por que eu digo que esses 318 bispos daquelas igrejas não representavam Cristo? Porque esse concílio aconteceu 300 anos após a morte de Cristo, não havia mais nenhum discípulo e nenhum apóstolo de Deus, não havia nenhuma liderança oficial inspirada por Deus, não havia nada, não havia nenhum profeta ali. O que existia ali eram homens religiosos. E por outro lado, o que nós vemos é Constantino, que representa Roma. Os dois são inimigos de Deus. O sistema religioso sentenciou todos os profetas à morte. E, inclusive, crucificaram nosso Senhor Jesus, mataram todos os discípulos e o apóstolo Paulo, junto com o Império Romano. Veja bem, o sistema religioso e o Império Romano eram os dois inimigos do Criador, ou pelo menos do povo que acreditava em Deus, pois todos foram sentenciados à morte por esses dois. E o que nós vemos é justamente o inimigo de Deus formando as escrituras sagradas, um livro sagrado. Sendo que Deus não havia determinado nada a esse respeito. Porém, podemos averiguar que a igreja atual, ela compactua com esse sistema, com esse golpe de Estado, vamos dizer assim, realizado por Constantino. Por que eu digo isso? Digo porque o pregador, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, ele diz o seguinte: Filho meu, atenta para isso. Não há limite para fazer novos livros. Ou seja, não há limite para Deus inspirar os homens, porque o Espírito Santo sempre estará com eles, trazendo as boas novas. O pregador sabia que não haveria limite para fazer livros, mas uma vez que Constantino decidiu afirmar que o único livro verdadeiro de Deus era a Bíblia, todos os outros automaticamente se tornaram apócrifos, ou qualquer tentativa de um novo profeta, ou tentativa de Deus inspirar um profeta para trazer alguma boas novas, alguma novidade do Espírito, ficou automaticamente sentenciado ao fracasso, porque a igreja automaticamente iria considerar isso como heresia e iria decretar a morte de tal profeta, o levando à fogueira, à forca, enfim. Veja bem que esse conceito é extremamente importante nós falarmos sobre ele, porque isso vai de contra toda a palavra de Deus.
Porque o próprio Jesus ele diz o seguinte: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vou enviarei o Espírito Santo. E este testificará de mim, e vos fará lembrar de tudo, e vos guiará a toda a verdade. Ora, se Jesus ele ficasse dependente dos evangelhos deles, ou dependente de qualquer livro, ele estaria sentenciado ao fracasso, porque o próprio Jesus não pôde se explicar segundo os assuntos espirituais, porque ele diz para Nicodemos: tu sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas se tratando das terrenas. Como vos poderei falar das celestiais? Veja bem, se Jesus não pôde falar segundo os espirituais e ficou restrito seu entendimento, seu conhecimento a um livro, logo Deus estaria decretado ao fracasso pelo simples fato que seria interpretado sempre segundo os assuntos carnais. Apóstolo Paulo também não pôde falar segundo os assuntos espirituais, pois ele diz: leite-vos dei de beber, porque não suportais alimento sólido. E os profetas também se utilizaram de parábolas e ilustrações. Veja bem que todos os livros contidos na Bíblia não nos retratam a verdade. Por que não nos fala a verdade? Porque assuntos espirituais se discernem espiritualmente, mas não tem um assunto espiritual dentro das Escrituras pelo fato de Deus não ter podido se explicar segundo os assuntos espirituais. Dessa forma, Constantino acabou selando a verdade de Deus de uma maneira ilustrativa. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrar de tudo. É o Espírito Santo que ficou encarregado de trazer as boas novas, porque Deus nunca deixou de inspirar homem algum. Ou sendo assim, as Escrituras Sagradas é um conjunto de livros. Tem 66 livros inspirados por Deus, mas Deus não disse que era para selar esses 66 livros em apenas um livro e que ele não falaria e não inspiraria mais homem algum. Muito pelo contrário, Deus sempre continua inspirando homens. Então, o que podemos entender disso tudo é que os seus líderes eles compactuam com Constantino e com o sistema religioso arcaico do passado. Por que eu digo isso? Porque eles também não são homens de Deus. Porque, vou pegar um exemplo simples. Imagine você que a Igreja Universal tem profetas, tem apóstolos e tem pastores. E então ela envia esses pastores, esses profetas, para profetizar em nome deles. Então esses profetas estão profetizando em nome da Igreja Universal. E eles representam a Igreja Universal, eles ensinam a doutrina da Igreja Universal aqui na Terra, porque eles representam essas instituições. E assim acontece com todas as denominações evangélicas e cristãs neste país e no mundo. Todas elas representam os homens e não Deus, porque são enviadas por homens. Por isso que eu digo que esse sistema religioso não deve ser levado em conta. Veja bem como Deus agia no passado. Preste muita atenção. Cada profeta que se levantava, ele nunca tirava nada e não acrescentava nada ao que o profeta, as revelações, as inspirações que Deus havia relatado ao outro profeta. Ele não tirava nada e não acrescentava. Mediante as novas revelações, ele trazia novos vestígios, ele trazia novas verdades para dar continuidade aos planos de Deus na geração dele. Mas nenhum profeta acabou nem acrescentando e nem tirando nada. Os pergaminhos que foram escritos, do jeito que foram escritos, eles ficaram. E o profeta que se levantava, uma nova história era reescrita através dele, mediante novas inspirações divinas. Veja bem um exemplo. Imagine você, Jeremias, ele dizendo para o povo: não é para vocês ir para o campo de batalha, antes é para vocês se render ao rei da Babilônia. Por acaso os outros profetas que se levantaram após ele continuaram falando a mesma coisa para o povo de Israel? Com certeza que não, porque as inspirações divinas não são vitalícias. Elas não duram para sempre, a não ser para aquele momento que Deus está usando os profetas. Por isso, Deus sempre levanta novos profetas para dar continuidade a seus planos. Por isso que eu digo a vocês que a Bíblia, ela é sim um livro útil, mas principalmente para aquele povo do passado. Porque aquelas inspirações foram relatadas a eles. Para nós, nessa geração, é necessário novas revelações divinas. Porque o plano de Deus ainda não foi completado. Cristo ainda não voltou. Você não acha estranho, sendo que o Espírito Santo sempre fala com um homem,
que há 2000 anos de lá para cá não houve mais uma inspiração divina? Tudo que se vê dentro de igreja são pessoas interpretando as escrituras sagradas, tentando, através de doutores da lei, através da teologia, chegar a um consenso do que é ou deixa de ser. Vocês não têm que perder o tempo de vocês tentando decifrar o que está escrito na Bíblia. E sim, é a obrigação de vocês, é a obrigação do profeta de Deus, ser inspirado por ele e trazer as boas novas para completar a obra de Deus. Assim como foi no passado. Como eu disse, nenhum profeta ficou acrescentando ou tirando. Por isso eu digo, não é a questão de eu vou estar acrescentando algo à Bíblia ou vou estar retirando algo de lá. Não. O que eu vou estar trazendo é algo novo, não tem nada a ver com as Escrituras. É isso que Deus planeja fazer com todo aquele que ainda está vivo. Preste muita atenção em tudo isso que eu tenho dito. Se você se ofendeu ao ter falado do líder religioso de vocês, é a pura verdade. Mas enfim, da minha parte seria isso. O que eu trouxe para vocês é o que Deus me inspirou. O que Deus tem me inspirado, eu tenho compartilhado com vocês. Tenho muitas outras coisas para compartilhar. Assuntos muito fortes. Mas aos poucos vou repassando tudo que Deus tem falado para mim. Se você gostou, legal. Se não gostou, é só não assistir mais, porque daqui para frente vem assuntos ainda mais fortes. Um abraço a todos vocês, queridos amigos. Espero que se vocês realmente gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Assim como eu estou fazendo de todo o coração, compartilhando essas boas novas com vocês, compartilhem com aquelas pessoas que vocês amam. Até mais, até o próximo vídeo.